Boa tarde, senhor presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, senhores e senhoras. Eu me inscrevi para tentar fazer com que as vozes daqueles que defendem a mudança na política de drogas do país sensibilize os ministros do Supremo Tribunal Federal para que votem favoravelmente ao recurso extraordinário 635-659. Esse recurso extraordinário, ele tem origem numa ação da Defensoria Pública de São Paulo, que ao defender um cidadão que já se encontrava encarcerado e que foi flagrado com 2 gramas de maconha na sua cela, a Defensoria Pública de São Paulo argumentou que a criminalização do uso de drogas é inconstitucional, pois fere o direito à intimidade. Esse recurso extraordinário, ele chegou ao Supremo Tribunal Federal há cerca de 3 anos, se eu não me engano, e já foi julgado relevante. O que é que isso significa? Que o Supremo considerou que esse recurso extraordinário, ele tem repercussão geral na sociedade, então que ele tem relevância para ser apreciado pelo Supremo. Desde então, o ministro Gilmar Mendes ficou responsável de relatar o processo. E tudo indica que nas próximas semanas, o ministro Gilmar Mendes encaminhará ao Supremo o seu voto. Então será dado um prazo para que os demais 10 juízes tenham condições de analisar o recurso extraordinário e também emitam os seus votos. Há uma expectativa muito grande entre os defensores da mudança da política de drogas de que o Supremo venha a aprovar esse recurso extraordinário, fazendo com que a gente nesse momento esteja possivelmente vivendo nos últimos dias da criminalização do uso de drogas no nosso país. Decisão semelhante foi tomada em 2011 pela Suprema Corte da Argentina, que desde então tem a descriminalização das drogas como parte do seu arcabouço jurídico. Eu defendo a descriminalização das drogas, espero que o Supremo Tribunal Federal dê esse passo, que ele interprete a nossa Constituição, garantindo o direito de intimidade para as pessoas. Agora é evidente que depois de comemorar muito esse avanço na política de drogas no nosso país, nós vamos manter a luta, porque a nossa luta não é apenas pela descriminalização do uso, e também porque, mesmo com a descriminalização do uso, a atual lei de drogas, ela é muito subjetiva na hora de definir os critérios para diferenciar usuários de traficantes. Então, mesmo com a descriminalização do uso de drogas, nós continuaremos a ver usuários sendo condenados como traficantes, em função, especialmente, da demofobia dos nossos sistemas policial e do judiciário brasileiro. Que hoje, a lei brasileira, ela é uma lei muito perversa, a lei de drogas, que ela estabelece que as autoridades devem levar em consideração, para diferenciar o usuário de um traficante, a quantidade de droga apreendida, mas não define as quantidades, é subjetivo. Mas também manda levar em consideração o local da prisão e a história de vida do acusado. 2 princípios que não podiam estar contemplados numa lei penal. Como que você vai julgar se uma pessoa cometeu o crime ou não, em função do local onde ela foi presa? É uma lei que legitima uma prática de preconceito e que nós verificamos permanentemente sendo aplicada na nossa sociedade. Porque quando o usuário de drogas é rico ou é de classe média, é preso no Leblon, é preso em Ipanema, é preso na Barra da Tijuca,
nenhum advogado, nenhum delegado, nenhum policial levanta dúvidas de que o cidadão é usuário de drogas. Mas acontece o oposto. Se o jovem é detido numa favela carioca, existe a presunção de culpa, em vez da presunção de inocência. Existe a presunção de que o pobre que porta drogas, ele é sempre traficante. Então, mesmo que o Supremo Tribunal Federal dê esse importante passo na descriminalização do uso de drogas, nós ainda vamos continuar, em primeiro lugar, com o problema da diferenciação. A nossa legislação, enquanto mantiver penas de prisões para traficantes, precisa estabelecer critérios objetivos. E o critério objetivo não pode ser a quantidade. Uma pessoa pode ter 150, 200, 300 gramas de maconha em casa, guardado na geladeira, para ser consumido por ele durante meses. E ele pode ter um baseado para vender, para traficar. O que a legislação precisava estabelecer é a necessidade, em primeiro lugar, da polícia trabalhar e investigar. Porque qualquer análise dos dados sobre os traficantes presos no Brasil percebe imediatamente que a polícia não investiga tráfico de drogas. Eventualmente, os traficantes são presos, mais de 60% deles, em flagrante eventual, que por acaso foram flagrados pelos policiais. A polícia tem que investigar e tem que provar que houve o fato concreto do comércio ilegal de drogas. Senão você está condenando as pessoas por critérios subjetivos. Ora bolas, se o cidadão está sendo acusado de tráfico de drogas, a polícia tem que mostrar qual a droga que ele vendeu, qual a quantidade que ele vendeu, para quem ele vendeu, não é? Tem que haver um fato concreto provando o tráfico. Então, a descriminalização das drogas pelo STF não vai resolver esse problema. Vamos continuar com essa lei subjetiva, enviando usuários de drogas pobres para as cadeias como se traficantes fossem. Agora, o outro problema da descriminalização é que a descriminalização é do uso. O STF descriminalizando as drogas, as substâncias continuam proibidas e o comércio dessas substâncias continuam proibidas. Então, se por um lado nós vamos avançar ao parar de tratar o usuário de drogas de maneira criminal, por outro lado, nós vamos manter o problema central, que é justamente a violência em torno da disputa pelo tráfico e a violência em torno da repressão ao tráfico de drogas. Nesse caso, precisamos continuar a nossa luta para que o nosso país avance ainda mais, superando a política proibicionista, que é um fracasso de 100 anos. Há 100 anos, a humanidade, em vários países do mundo, começou a criminalizar as drogas. E nunca na história o tráfico de drogas, o comércio de drogas, lucrou tanto, mesmo sendo ilegal. Nunca o mercado de drogas teve tantas armas, tanto poder, como nesse século de proibição. Então, louvo que os ministros do Supremo Tribunal Federal estejam prestes a pautar a descriminalização das drogas no Brasil. Torço para que o Supremo Tribunal Federal descriminalize as drogas, mas continuaremos lutando pelo fim da guerra às drogas. Pedimos ao STF que julgue a nossa causa e pedimos à sociedade brasileira que encare esse debate sem tabus e sem preconceitos, que nós precisamos enfrentar essa legislação que produz violência, produz criminalidade, que é a lei que proíbe o uso de algumas drogas no Brasil e no mundo. Muito obrigado a todos e a todas pela atenção.